no Giroflex. Olha, meus amigos, convido a vocês a sempre entrar com a gente aqui no YouTube. Nós mostramos aqui no Itatiaia Patrulha, na última sexta-feira, o caso do Agostinho, né? Aquele senhor caseiro, condomínio de luxo lá em Jaboticatubas, que estava desaparecido desde o dia 15, e aí, infelizmente, veio a terrível notícia. O corpo dele encontrado em uma cova rasa. O principal suspeito do crime é o companheiro dele. Ele tinha um relacionamento homoafetivo aí, né? Orientação de cada um, ninguém tem nada com isso, mas, ao que parece, o cara matou o Agostinho. E quem traz as novidades do caso e novidades polêmicas, ela, sempre corajosa, repórter Amanda Antunes, 526. Boa tarde, Amanda. O que tem de novidade aí? Um bocado de coisa, né? Boa tarde, Amanda. Oi, Renato. Boa tarde pra você também. Olha, Renato, muita, né? Até agora, a família do Agostinho não conseguiu fazer o velório, né? A despedida aí do Agostinho. Mas antes, vamos falar de uma situação que deixa a família indignada. É que o Ademir Rodrigues, 38 anos, principal suspeito aí pela morte, né, do Agostinho, inclusive confessou o crime. Ele se apresentou no DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Belo Horizonte, foi ouvido e liberado, pois não havia mandado de prisão. Situação que deixa a família, claro, revoltada, né? O Agostinho Dias, de 66 anos, morreu, como você disse, na última sexta-feira. Tem inclusive imagens, né, do assassino entrando. Isso, estamos até mandando essas imagens para colocar aqui no YouTube. Por isso que eu te convido a entrar no YouTube, né? A gente vai botar as imagens desse camarada, né? Inclusive dias depois do crime, que provavelmente o dia que ele enterrou, né, Amanda? No dia 14, né, é o dia que o Agostinho entra nesse condomínio, não sai mais no condomínio em Jaboticatubas, e tem as imagens também desse mesmo dia do Ademir ficando no condomínio. Ele entra, fala que é para deixar uma marmita para o Agostinho, lembrando que o Agostinho, ele trabalhava nesse condomínio como caseiro. E tem também as imagens do dia 18, que ele entra aí por volta de 4h40 da manhã, sai por volta de 10 e pouca da manhã, e nesse dia acredita-se que tenha sido o dia que ele tenha enterrado, né, em uma cova rasa. Agora ainda não se sabe se o crime foi no dia 14, mas ele fica lá muito pouco tempo, né, Renato? Cerca de meia hora para levar uma comida, mas depois ele volta no dia 18. O certo é que o Agostinho, desde o dia 14, não foi mais visto. Então, esse homem agora se entrega, mas sai pela porta da frente. E além disso, Renato, desde sexta-feira, os familiares tentam resolver a situação aí para liberar o corpo do IML. E a dificuldade, segundo a família, é porque não tem um documento original do Agostinho. Até a documentação da vítima, o assassino teria levado, porque após, né, esse homicídio, a informação que temos é que o assassino vai até a casa do Agostinho, que não era dentro desse condomínio, né? Ele trabalhava, mas ele morava em um bairro próximo, e o assassino então faz a limpa e leva televisão, botijão de gás, micro-ondas e até o documento também do Agostinho. Vamos ouvir a Juliana Dias de Assis, ela que é a sobrinha do Agostinho, e tentando aí, né, a liberação desse corpo. A gente estava precisando de um requerimento assinado pelo delegado, né, de Jaboticatubas, para estar liberando o corpo do meu tio. Como os documentos dele foi roubado, né, pelo homem que assassinou ele, né, o companheiro dele, então tá nessa burocracia toda aí para estar liberando o corpo dele, né, porque precisa dos documentos original. Então a gente achava que ia estar fazendo essa liberação até hoje à tarde para estar enterrando ele, só que até agora nada. E, inclusive o companheiro dele confessou o crime e foi liberado pelo DHPP e tá solto. E a gente quer justiça, a gente quer ver ele preso, a gente quer que ele pague pelo que ele fez. Vocês conheciam esse homem? Não conheci. O Guti era muito discreto. Não contava nada. Eu conversei com ele no início do ano, perguntei ele se ele estava namorando. Ele falou que estava com a pessoa, mas não falou nome, não contava nada detalhado. E agora é o apelo, né, para que a justiça seja feita. Seja feita, e a gente quer a liberação do corpo dele para estar fazendo um enterro digno, né, uma atenção. Vou conversar com mais um sobrinho também. Fica um sentimento de revolta, né, para os familiares, porque o que passa na cabeça da gente? Poxa vida, tem um cachorro morto. Eles movimentam corpo de bombeiros, movimentam polícia. Se você faz uma maldade com um cachorro hoje em dia, você vai preso.
Aí nós estamos nessa luta toda aí porque o companheiro, né, roubou os documentos dele. Aí a gente está na luta danada, corre pro cartório, corre pro outro, tentando documento original e até agora nada. A gente estava na expectativa de que o velório fosse hoje. E é muita ousadia. O assassino entrou no condomínio, inclusive se identificando, entra e sai, sabendo que estava tudo filmado, né? Ou seja, sabendo que não ia ficar impune ali. Pois é, o que dá a entender, nossos familiares, que tudo foi premeditado. Porque, olha pra você ver, ele vai no dia 14, por volta de meio-dia, leva uma marmita, sai rapidamente, fica lá por volta de 15 minutos. No dia 18 ele volta. O que eu entendo? Isso aí eu já tô falando que sou eu, viu, gente? Não tô falando que aconteceu. Pra mim, ele matou meu tio no dia 14 e voltou lá no dia 18 pra confirmar e enterrar ele. Veja a situação revoltante, né? Porque ele se entregou, gente. Câmeras que comprovam que ele teve lá, que ele foi o último que teve com meu tio. Ele se entrega e a polícia simplesmente solta ele. Quem era o Agostinho? Fala um pouco pra gente como é que era esse tio Agostinho, né? Meu tio, nossa, ele era um cara muito bacana, viu? Muito respeitador, trabalhador. Não tinha coragem de fazer mal, gente, uma mosca. Ele era muito alegre, sabe? Então só tem coisa boa para recordar. Eu até dou um conselho aí para os telespectadores, né? Para ficar esperto quem que você coloca dentro de casa. Porque a gente faz de tudo para ajudar uma pessoa e no final das contas é essa pessoa que apunhala a gente pelas costas. Amanda, ele disse tudo. E eu tô com ele, viu? Tô com esse parente aí. Eu também acho que ele matou no dia 14, depois volta pra enterrar o corpo, ocultar o cadáver. Porque mesmo sendo rapidinho, pra matar é rapidinho, né? Eu acho que eu vou nessa aí. Claro que tem que aguardar a investigação. Tem que saber mais, também o né? que tinha no almoço, né, Renato? Será que tinha algum, né? Tava envenenado, alguma coisa do tipo também. Tem que saber como é que foi a dinâmica, né? Agora, essa situação... Bom, lê a nota primeiro aí, Amanda, fazendo favor. A Polícia Civil informa, né, que o suspeito aí, o Ademir, de 38 anos, após ser ouvido nesse domingo por meio da 2ª Central Estadual de Plantão Digital, foi liberado por não se encontrar em estado flagrancial, conforme previsão legal, então, e segue sendo investigado. E ainda segundo a nota, o corpo do idoso, né, do Ademir, do Agostinho, de 66 anos, foi encaminhado ao IML em BH em avançado estado de decomposição e a polícia aguarda a conclusão do laudo papiloscópico. O inquérito policial segue em tramitação na Delegacia de Polícia Civil em Jaboticatubas. Beleza. Então, Amanda, essa situação, várias vezes, infelizmente, acontece isso, né? Porque precisa do mandado de prisão. Quando sai do flagrante, o cara pode apresentar, ele pode fazer o que quiser, pode ficar amarrado na porta da delegacia. Se não tiver um mandado de prisão, o DHPP não pode fazer nada, né? Ou a Polícia Civil. Então isso. Eu não sou jurista, né? Os juristas devem estar arrepiando aqui, né? Mas foi no plantão digital pela nota, né? Mas os juristas devem estar arrepiando. Eu acho que o crime de homicídio tinha que ser o flagrante permanente, como é o de ocultação de cadáver, ainda mais se o cara se entrega assim, né? Mas, enfim... A informação que temos, inclusive, é que, né, confessou o crime. Pois é, só que legalmente a Polícia Civil não pode prender o cara ali, né? Naquele momento, sem o mandado de prisão. Então são brechas da nossa lei que deixa as pessoas aí de mãos atadas, né? Deixa as autoridades de mãos atadas até sair o mandato judicial, né? E aí, final de semana, domingo, aquela história toda, o cara também sabe disso, né? Provavelmente com algum advogado que falou com ele, se apresenta no final de semana que tudo é mais difícil. E aí, vai saber, tomara que ele não fuja. Mas vai saber, né? Renata, a gente tem informação que ele foi no meio da tarde de um domingo, né? Agora, uma coisa que eu não entendo, alguns casos, o mandado sai tão rapidinho, né? Outros demora, a gente vem acompanhando aí. Isso pra família, como é que vai explicar isso pra família? Tem uma pessoa, né, que morreu, foi assassinada. Inclusive, a família não conseguiu até agora nem enterrar essa pessoa. E aí, o assassino vai até a delegacia, confessa e vai embora. É difícil. É difícil.